Gravando já, né, filhinho? Hoje nós estamos no sétimo dia da exposição bíblica na Epístola aos Efésios. O tema de hoje é a redenção pelo sangue. Efésios capítulo 1, versículo 7. Diz o texto: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Pode ocupar o assento. Este texto descreve o aspecto da obra de Cristo pela qual somos livres da escravidão e da culpa do pecado, sendo postos numa vida de liberdade. Observe que o apóstolo Paulo, ele vem aqui delineando acerca das grandes bênçãos que o Senhor Jesus, ele nos alcançou, ele derramou sobre nós. E aqui está mais uma dessas grandes bênçãos, a qual está ao nosso dispor, por causa da obra de Cristo. E ele diz aqui: em quem temos a redenção pelo sangue. Então essa é a primeira parte que nós vamos trabalhar. Em quem temos a redenção pelo sangue. Essa palavra aqui, em quem temos, essa palavra temos aqui significa ter, possuir, tem um sentido de possessão, propriedade, herança. Logo, eu vou ler um texto aqui, né? Eu sempre gosto de ler um texto e aplicá-lo. Logo, você veja que em que temos, então isso fala de que nós somos nós somos propriedade de Deus. Deus nos fez a sua propriedade. Olha só, Salmo 33, 12. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança, né? Então nós somos a herança do Senhor, nós somos frutos do trabalho do Senhor Jesus Cristo. E essa palavra aqui, então, ter, no caso temos, que é ter, possuir, isso mostra que nós somos a propriedade exclusiva, peculiar, particular do Senhor. É por isso que está escrito em Mateus 16, 18, Jesus falou para Pedro, ó, a minha igreja, ele fala, né, eu edificarei a minha igreja. Então ele está dizendo, essa igreja é minha, esta igreja tem dono. Então nós somos propriedade do próprio Deus, tá certo? Deus, ele nos tem. E quando nós se tornamos propriedade do Senhor, exclusivo dele no caso, a nossa força, a força da vida cristã está vinculada, ela está vinculada a sermos de Deus, a pertencemos a Deus. Então, repetindo, a força da vida cristã está vinculada em sermos propriedade de Deus, em sermos herança do Senhor. Se não, vejamos, o próprio Mateus 16, 18, a parte B, vai dizer, esta igreja é a minha igreja, edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou Hades, né, ou que no caso está traduzido erradamente como inferno, mas vamos lá, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora entende por que a igreja tem força? Porque a igreja tem dono. Porque a igreja, ela tem dono e a força da igreja está em pertencer ao Senhor. E a Bíblia diz que essas portas aqui fala de dominação. Então o inimigo jamais poderá prevalecer contra a igreja do Senhor, porque Jesus falou, e as portas do inferno não prevalecerão. E essa palavra prevalecerão ali significa ser superior em força. Então a igreja do Senhor, ela tem força, porque a força da igreja está vinculada em pertencer ao Senhor, tá certo? Agora veja só, por sermos do Senhor, isso nos dá direito a tudo quanto pertence ao Senhor. Então, por nós pertencermos ao nosso Deus, a Cristo, então isso nos coloca como, de fato, nós já temos entendido aqui, como herdeiros do Senhor. Agora você entende aquela parábola de Lucas 15, quando Jesus está contando a parábola, e tem os dois filhos lá, né? O pródigo que foi embora, e o filho mais velho que ficou em casa, mas estava perdido dentro de casa.
e ele foi questionar o pai, porque recebeu o filho depois de ter se arrependido. Aí ele falou, mas espera lá, eu estou há tanto tempo aqui na tua casa, eu não transgredi, não fiz nada de errado, por que o senhor nunca fez um banquete desse para mim? Aí o que o pai fala? Ô meu filho, tudo que eu tenho é teu. Entendeu? Ele está dizendo, filho, você não tem do que reclamar, porque tudo que é meu é teu. Você é filho, você é herança, entende? Então você tem essa possessão. Então isso aqui é muito poderoso para a nossa vida. Você tem que ter essa mentalidade de saber que tudo que pertence a Cristo também passa a pertencer a você, a mim. Por quê? Porque Cristo e a igreja não podem se separar. Você já viu uma cabeça separada de um corpo? Então não há separação entre nós. E a partir do momento que nós estamos em Cristo, então nós possuímos o quê? E aqui que é onde entra o mistério. Então nós temos direito a tudo que pertence a Ele. É tremendo isso, né? É por isso que Paulo, eu gosto muito dessa linguagem que ele usa, né? Do casamento para falar, porque quando as pessoas se casam, uma passa a ter direito naquilo que a outra tem. Então quando há esse casamento místico, que assim chamamos espiritual, nós passamos a ter direito a tudo quanto Cristo tem. Meu Deus do céu. É por isso que nós temos. Agora veja só, o texto diz que nós temos o quê? A redenção. Aqui está uma das doutrinas basilares e fundamentais da nossa fé, viu? Redenção. A palavra aí, redenção, significa tornar livre, soltar. Tem um sentido de quê? De alguém que compra e liberta mediante o pagamento de um preço. É chamado isso de resgate. Então, quando nós, o ser humano, no caso, né, ele pecou, o ser humano ele passou a ser escravo, né? Ele passou a ser escravo. Escravo do quê? Escravo do pecado. Ele não consegue vencer o pecado. Então, se ele não consegue vencer o pecado, ele é escravo. E agora o inimigo o mantém nesse cativeiro. Ele é escravo e o inimigo mantém-o nessa prisão, tá certo? Então, para que o homem pudesse ser liberto do pecado, ser liberto dos maus desejos, para que ele pudesse ser liberto das mãos do inimigo, o que precisaria? Precisaria alguém pagar um resgate. Então a redenção, presta atenção, nós éramos escravos. Agora quando, aqui o texto está dizendo a redenção, ou seja, Cristo, Ele entrega o seu sangue em preço de redenção, ou seja, em preço de resgate. E isso é muito, mas muito poderoso, né? Esse resgate que Cristo efetuou sobre a nossa vida, é por isso aonde nós entendemos, né, que nós somos propriedade dele, nós somos comprados dele. Por quê? Porque ele pagou o resgate. Nós não tínhamos como sair da vida pecaminosa, não tinha possibilidade nenhuma de nós conseguirmos sair da vida pecaminosa que levávamos. E nós estávamos ali, escravo pelo pecado, dominado pelo pecado, e o inimigo nos mantinha naquele cativeiro. Aí veio Jesus e falou, eu compro ele. E aí ele falou, aí Cristo foi e pagou o preço por nós. A partir do momento quando o preço foi pago, o que aconteceu? Eu fui resgatado. Eu saí do cativeiro, eu saí da prisão. Por quê? Porque ele pagou o preço da redenção. Diga, redenção, resgate. Não esqueça mais disso. Agora veja isso aqui, irmãos. Israel sendo escravizado no Egito é o retrato da humanidade escravizada por causa do pecado. Veja só, quando nós olhamos para a vida do povo de Israel no Egito, é um retrato perfeito para nós do que aconteceu conosco. Veja só, Israel, ele estava lá no Egito, tá certo? Escravizado por Faraó. E havia soldados de Faraó que mantinha eles ali diariamente naquela escravidão. Então nós vemos aqui o exemplo, nós temos aqui na verdade por tipologia, né? O que aconteceu conosco espiritualmente. Vamos lá, Faraó representa o diabo. Os soldados de Faraó representam os demônios. A palha que o povo de Israel recebia dos egípcios, porque eles recebiam palha para fazer tijolo.
A palha fala do homem que cai em tentação. O inimigo oferece tentação e ele cai em tentação. O tijolo fala da consumação do pecado. Agora veja só, o Egito fala do mundo. E as repetições diárias, porque diariamente eles recebiam a palha e faziam tijolo. Então isso era uma repetição diária. E a repetição diária fala dos vícios que o homem está preso. É forte, né? E presta atenção, e também aqui no caso, eles não poderiam fazer o que queriam e não poderiam sair do Egito. Por quê? Eram escravos. Então a história de Israel é um retrato mais perfeito da nossa história, da nossa vida antes de Cristo, como nós estávamos. Então eu já falei, o mundo, no caso o Egito, que para Israel era o Egito, para nós representa hoje o mundo, né? No caso o faraó, que era para Israel, é a representação hoje o quê? Do diabo, entende? Conforme já falei, não vou repetir tudo de novo. Então cada item ali do que eu acabei de citar representava essa situação de escravidão, em que no caso Israel vivia, e representa para nós o que acontece espiritualmente falando, tá certo? Agora veja só que coisa é terrível. Israel, eles não conseguiam sair, eles queriam sair do Egito, mas não conseguiam sair. Eles não podiam sair, não tinham força para sair. E detalhe, eles não tinham força para resistir. O soldado de Faraó falava, toma palha, e eles vinham e pegavam a palha, porque eles não tinham força para resistir aquilo. E com aquela palha que fala da matéria-prima, eles faziam tijolo, que representa alguém que consome o pecado. É violento demais isso que eu estou falando para vocês. Então eles não tinham como sair daquela situação. E qual foi a saída para eles? Clamar ao Deus do céu. Deus, nós não aguentamos mais essa escravidão. Os soldados de Faraó, chicoteando eles o dia todo, representam hoje o que os demônios fazem com o ser humano, oprimindo o ser humano. Oprime ele e a pessoa fala, nossa, mas eu quero me livrar disso, não consigo, quero parar de fazer isso e não consigo. Pegou aí? Agora veja só, isto por causa do pecado nos tornamos escravos dos maus desejos. Veja, isso aqui você conhece já, mas vale a repetição. Romanos 7, 19 e 20, o que Paulo falou? O bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que não quero fazer, esse eu faço. Aí ele fala, ora, se o bem que quero fazer não faço, já não é eu que estou no controle, mas sim o pecado que habita em mim. Então isso é uma escravidão terrível, você não conseguir fazer o que você não conseguir fazer aquilo que é certo, ou seja, isso é uma escravidão. O pecado escraviza o ser humano de tal maneira que ele não consegue fazer aquilo que deve ser feito. E ele fala, eu tento me livrar disso, eu tento escapar disso, mas não consigo. Por quê? Há uma prisão, tá certo? E por causa desse pecado, veja só o que acontece, né? Por causa dessa escravidão. 1 João 3,8, a parte A. Põe a outra versão aí, deixei aí. A versão revista e corrigida. Olha lá, só a primeira parte. Ó. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Presta atenção, é uma frase forte, mas você tem que entender isso aqui. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Observa, isso aqui é prática. Não é alguém, por exemplo, não é alguém que entregou a vida para Jesus e falhou e se arrependeu. Não, é alguém que conscientemente ele peca e continua pecando e não quer sair do pecado. Então a Bíblia diz que a pessoa que está nessa condição, olha só, aquele que pratica o pecado procede do diabo. E por que essa pessoa passa a proceder do inimigo? Por quê? A palavra prática aí significa fazer, produzir. Então a raiz do pecado está no próprio diabo. E quem vive no pecado está enraizado nele. Por isso que ele só consegue fazer, produzir obras da carne. Pegou? O que Jesus falou? Aquele que está em mim, eu estou nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. É o mesmo verbo ali da prática, entende? É a mesma expressão verbal. Então eu só consigo dar fruto, por quê? Porque eu procedo de Cristo. Cristo é a raiz, e eu estou ligado nele, então eu passo a produzir fruto digno de arrependimento. Só que quando eu estou escravizado pelo pecado, eu estou enraizado no diabo. É forte isso, entende?
Eu estou falando o retrato daquele que não está em Deus, tá certo? Isso não é uma palavra para te assustar você que está em Deus. Não, jamais. Então veja, uma pessoa que vive na prática do pecado, ele está enraizado no próprio inimigo. Por quê? Porque a raiz do pecado está no diabo. Então a pessoa, quando ela está ligada ao inimigo, ela vai passar a produzir as obras da carne. Aí vai prostituição, lascívia, imoralidade, e assim vai. Tem uma lista de 17 coisas que Paulo lá fala, e a pior de todas é aquelas coisas semelhantes. Então a pessoa vai produzindo todo tipo de coisas ruins, tá certo? Por quê? Porque ela está na prática do pecado, e aquele que vive na prática do pecado está enraizado no inimigo. Agora veja de onde Deus nos tirou, hein? Nós estávamos enraizados no cão, no inimigo. Aí Cristo olhou e falou: eu pago o resgate. Aleluia, meu Deus. Então ele pagou o resgate, né, filho? Agora veja só, a nossa redenção, ela é tremenda. Está aqui, eu vou ler o texto aqui, ó. Cristo nos resgatou. Essa palavra que Pedro usa aqui é sobrenatural, ó. 1 Pedro 1, 18 e 19. Nós vamos trabalhar um negócio forte aqui, ó. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis. Corruptíveis é coisa que se decompõe, tá? Como prata ou ouro, que fostes, ó, resgatados, tá vendo? Redenção, ó, resgatados do vosso fútil, pode voltar a outra tradução no próximo versículo, que aqui do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Versículo 19. Mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então diga: eu tenho dono. Diga forte: eu tenho dono. Eu fui comprado. Estou enraizado em Cristo. Deixa eu ver quem está enraizado em Jesus aqui. É por isso que é impossível alguém estar enraizado em Cristo e não produzir as obras de Cristo. O fato de alguém não estar produzindo frutos dignos de arrependimento é que ele não está enraizado no Senhor, entende? Não tem como. Por isso que Jesus falou: pelos frutos se conhece a árvore. Agora a pessoa tem que saber aonde ela está enraizada. Veja só, o apóstolo Pedro está dizendo, ó, fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. Diga essa palavra vã. Essa palavra vã, para você que está anotando, significa vazio, improdutivo, sem valor, inútil. Transmite a ideia de algo sem propósito, infrutífero e enganador. Então a vida no mundo, a vida no pecado, traduzindo para vocês, é uma vida vazia, improdutiva, sem valor, inútil, sem propósito, é um engano. Entende? Então a vida que não está em Cristo é sem propósito. Aí alguém, por isso, agora você entende porque existem pessoas que vivem com crise existencial? Você sabe o que é crise existencial, né? Ou seja, a pessoa não sabe por que existe, não sabe por que está na Terra ainda. Por isso que tem crise existencial, porque ela está sem propósito. Ela está sem propósito. E por que está sem propósito? Porque ela vive inutilmente. Ela trabalha inutilmente. Ela formou uma família inutilmente. Tudo que ela faz é vão. Eu digo, Israel, quando estava lá no Egito, eles trabalhavam para quem? Eles não tinham direito a nada, eles eram escravos. Trabalhava para o faraó. E não conseguia se soltar daquilo. Então esse é o retrato da humanidade sem Cristo. Tudo que eles fazem é inútil, sem sentido, infrutífero e é enganoso. Estão sendo enganados, o inimigo colocou uma venda, e eu fico impressionado. Hoje, Deus me deu uma experiência, pastoreando, né? Deus me deu uma experiência, como que Salomão ficou cego, espiritualmente, porque você sabe que Deus apareceu para Salomão em sonho 2 vezes, você sabe disso, né? Deus aparece para Salomão 2 vezes em sonho. Sabe o que Salomão caiu? Salomão, ele ficou tão cego espiritualmente, que ele passou a se dobrar diante de imagens em algum momento da vida dele. Como que pode o homem mais sábio que passou na terra, claro que Cristo não pode ser comparado a homem nenhum, tá? Mas Salomão, o homem mais sábio da terra, como que esse homem caiu da graça?
E ele pega e vai, e Deus apareceu para ele em sonho 2 vezes, falou: me pede o que você quiser que eu te dê. Irmão, e o que ele pediu, Deus deu para ele. Ele falou: eu quero um coração entendido, eu quero sabedoria para conduzir o teu povo. Deus falou: então você vai ser o mais sábio de todos. Está vendo só? E agora, como que pode um homem desse cair? Porque quando, preste atenção, o homem passa a estar escravizado no pecado, ele fica com uma venda nos olhos que ele não consegue enxergar. E eu tive uma experiência espiritual, pastoreando. Você prega para a pessoa, você fala: mas esse caminho está te levando para o inferno. E ela não liga. Ela pouco não fala: mas eu quero esse caminho mesmo. Entende o que eu estou falando? É um engano terrível. Irmão, nunca se esqueça do que eu vou falar para vocês aqui nessa noite. A maior arma que o inimigo tem é o engano. É a mentira. Foi ele que inventou isso. Por isso que a Bíblia diz que ele é o pai. Foi o que ele inventou. Ele é o pai da mentira. Então, a maior ferramenta, a maior arma, você não pode esquecer disso na tua vida. A maior arma, a maior ferramenta do inimigo se chama mentira, se chama engano. E é uma maneira tão terrível que eu estou falando aqui, de ele enganar, que a Bíblia vai dizer que depois de 1000 anos de reino de Cristo aqui na terra, ele vai conseguir enganar a gente ainda, para você ter uma noção de quão terrível é o engano. E às vezes a pessoa sabe que aquele caminho que ela está levando é um caminho de morte, é um caminho de destruição, mas ela não consegue enxergar, porque o adversário coloca uma cegueira e a pessoa mente descaradamente, ela mente para si próprio. É uma situação terrível, gente. A pessoa, quando cai nessa fisgada, é uma situação que só Deus para ter misericórdia, gente, só Deus. Agora veja isso aqui: o pecado escraviza e garante um salário. Qual é o salário do pecado? Entende? A pessoa que está trabalhando para o diabo, porque pecar é ser operário do inimigo. Pegou? Então quem peca, ou seja, está cooperando com o seu dono, que é o inimigo no caso, porque a Bíblia diz que aquele que vive na prática do pecado é. Então veja só, ele se torna um operário. E qual é o salário do trabalhador do inimigo? A morte. E qual morte? Não é simplesmente a morte física, ele está falando da morte eterna. Então esse é o salário de quem vive pecando, é a morte eterna. Agora veja que coisa, irmão, isso aqui é para gerar um temor grande em nós. Veja, então o pecado nos escraviza e garante um salário, né? E por que eu sei que garante um salário, né? Já falei, citei a referência aí, Romanos 6:23. E por que nos faz, né, no caso aquele que está perdido, operário do inimigo? Tijolo fala do quê? De construção. Para que serve tijolo? Para construir. Agora entende por que Israel usava tijolo? Estava construindo algo para o inimigo. Então isso aqui é violento demais. Então quem vive na prática do pecado está trabalhando para o adversário, porque está construindo algo dele. Então está construindo uma vida promíscua, está construindo uma vida enganosa, está construindo, entende? Então ele é um desserviço para o reino de Deus. Ele está querendo fazer uma desconstrução daquilo que Deus fez na criação, porque tudo que Deus fez foi perfeito. Mas levanta a mão para aliviar os ombros, aí levanta a mão direita. Você não é operário do inimigo, você e eu fomos comprados por bom preço pelo sangue. Shai delaibe calabachandera bagaia. Agora olha o que acontece conosco. Isso aqui é forte, gente. Então quando Cristo nos resgatou dessa vida miserável de operário do inimigo, palavra muito forte, hein, gente? Eu estou tocado para essa palavra aqui. Agora veja só, eu digo da libertação, né? Do que Cristo nos libertou. Agora veja, Gálatas 5:1, olha só o que a Bíblia diz, que nós temos que nos mantermos firmes nessa liberdade. Tá aqui, eu vou ler o texto e vou explicar. Ó. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos... Você não é mais escravo, eu não sou mais escravo. Os demônios não podem mais me bater. Eu não vou ficar mais tomando chicotada de demônio, porque eu não sou mais escravo desse mundo. Deus me libertou. Ó, meu Deus. E não torneis, olha lá, aqui está o mistério. E não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Você sabe o que é jugo? Jugo
é quando tem uma canga ou um suporte que cabe 2 pescoços. Entende o que está no jugo do inimigo? O inimigo coloca trabalhando arar a terra. Essa é a linguagem. Então a pessoa que está no jugo do inimigo trabalha junto com o inimigo. E quem está no jugo de Jesus trabalha com Jesus. É o que Jesus falou: tomai sobre vós o meu jugo. Porque aí o que acontece? Olha a diferença dos 2 jugos. O jugo do inimigo, o que é? Ele deixa o ser humano carregar tudo, ele não faz nada. Aí carrega as doenças, carrega as enfermidades, carrega a tristeza, carrega a depressão, e vai carregando tudo que é morte, tudo que é destruição, e ele fica lá, vai carregando esse seu trouxa. É isso que eu estou trazendo uma linguagem para você entender. É isso que ele faz. Agora o que Jesus fez? Ele carregou todo o peso. E ainda tem gente que quer ser servo do inimigo ainda. Como pode uma coisa dessa, né, irmão? Como pode uma coisa? É muita cegueira ou não é? Como pode alguém querer ser operário do adversário ainda? Então olha só o que a Bíblia Sagrada diz. Meu Deus, isso aqui é noite de libertação tremenda. Agora veja, essa palavra firmes aí significa manter a posição. Então entende? Se Cristo já nos resgatou, o que eu tenho que fazer agora? Só mantenha a posição. Só mantenha, não sai da tua posição. Qual posição? De filho. Não sai da tua posição de igreja. Não sai da tua posição de servo. Não sai. Se mantém na posição. Fica na posição que Deus te chamou, filho. Cristo nos chamou para a liberdade. Agora veja só. Na liberdade, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Essa palavra liberdade significa: a verdadeira liberdade consiste em viver como devemos, não como queremos. Anote isso aí porque é violento demais. Anote isso aí, A verdadeira liberdade consiste em viver como devemos, não como queremos. Então isso é liberdade. Isso é a nossa liberdade em Cristo Jesus. Eu não vivo do jeito que eu quero. Eu vivo do jeito que eu devo viver. Essa é a verdadeira liberdade, tá certo? Agora veja só o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 6,20. Ele disse, né? Fostes comprados por bom preço. Então glorificai ao vosso Deus com o vosso corpo. Então nós fomos comprados com bom preço. Agora o nosso corpo não é mais instrumento do inimigo. Agora o nosso corpo é instrumento do Espírito Santo. Aleluia. Agora você entende? Você não vive uma vida sem propósito. Você não vive uma vida vazia. Você não vive uma vida enganosa. Você vive uma vida com propósito. Diga forte: eu tenho propósito. Só quem entende essa revelação aqui, meu Deus do céu. Então eu vivo com propósito. Eu não vivo por viver. Eu tenho propósito, tá certo? E o meu propósito está em Cristo. Vamos lá. Agora o texto diz que nós somos resgatados pelo seu sangue, tá? A redenção, em que temos a redenção pelo seu sangue. Vamos trabalhar isso aqui. Então o resgate é pelo sangue. Eita gente, isso aqui é forte. O resgate pelo sangue, olha que coisa tremenda. Eu vou ler um texto aqui, Hebreus 12, 24. A Bíblia aqui nos diz que, olha só, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Então o sangue de Jesus fala melhor do que o sangue de Abel. Que coisa interessante, não? Qual é o sentido de que a Bíblia diz que o sangue de Jesus, ele fala melhor do que o sangue de Abel? Sabe por quê? Abel, você sabe, é o irmão de Caim. Quando os 2 filhos de Adão e Eva, né? Quando houve a entrada do pecado, o que aconteceu? Lembra a história? Abel ofereceu uma oferta, Deus recebeu a oferta dele. Caim ofereceu uma oferta, Deus rejeitou. Por quê? Abel vivia pela fé, era justificado pela fé, e Caim não vivia pela fé. A Bíblia diz que ele era do maligno, então praticava as obras do maligno. O texto vai dizer que porque Deus recebeu a oferta de Abel, Caim ficou com inveja. E por ele ficar com inveja, matou o seu irmão. Ele chamou o seu irmão para o campo, falou: vamos lá para o campo? Então chamou ele, entendeu? Lá para o campo, e foi e matou ele. A Bíblia diz em Gênesis 4:10, pode deixar aí, 4:10 vai dizer, o sangue do teu irmão clama desde a terra. Por isso que a Bíblia diz
que o sangue de Jesus fala mais do que o sangue de Abel? Porque o sangue clama. Olha isso aqui, ó. E disse Deus: que fizeste ao teu irmão? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Aí vem a pergunta: o que o sangue de Abel estava clamando? Sabe o que? Justiça. O sangue dele pedia pelo que? Justiça, porque ele morreu injustamente. O irmão dele matou ele, ele não tinha, né, feito algo para que ele viesse a morrer. O irmão dele simplesmente matou ele injustamente. Isso está escrito em Apocalipse 6,10, que o sangue dos mártires estão clamando por justiça, tá certo? Então, cada pessoa, presta atenção, cada pessoa que morre injustamente nessa terra, o sangue dela clama diante de Deus. Clama o quê? Deus, faz justiça pelo meu sangue. Então, o sangue de Abel clamava por justiça. Presta atenção, o sangue de Abel, o sangue dele clamava, ó, desde a terra, ó, desde a terra. Presta atenção. Então, o sangue de Abel clamava desde a terra. Só que agora tem um mistério. Mas o sangue de Cristo fala desde o céu. O sangue de Abel fala da terra, mas o sangue de Jesus fala do céu. E o sangue de Jesus, presta atenção, o sangue de Jesus, por que o sangue dele fala melhor do que o de Abel? Porque o sangue de Jesus anuncia a misericórdia aos pecadores. Veja isso, o sangue de Abel derramado o fez Caim fugitivo. A Bíblia diz no versículo 12 que ele se tornou um homem fugitivo, começou a correr, né, da presença do Senhor e das situações por causa do pecado. Mas o sangue de Cristo me libertou da culpa e abriu o caminho para a presença de Deus. Então o sangue de Abel clamava por justiça e trazia culpa para Caim, com toda certeza, trazia culpa para ele e dizer: eu sou culpado, matei o meu irmão, então eu tenho culpa. E ele tinha a consciência dele todos os dias acusada: você é culpado, você é culpado, você é culpado, você pecou, você é culpado. Agora o sangue de Jesus faz o quê? O sangue de Jesus, ele não clama da terra. O sangue de Jesus foi apresentado diante do Deus Pai Todo-Poderoso no céu. E o sangue dele clama o quê? Clama por misericórdia. Você não será mais errante, você não será mais fugitivo, porque Deus limpa a tua consciência, Deus purifica a tua consciência, e você pode ter entrada à presença do Senhor. Que tremendo, hein? Agora veja só, o texto diz: a remissão das ofensas. Aqui remissão pode ser perdão das transgressões, também poderia ser muito bem traduzido aqui. Agora observe uma coisa aqui comigo. A palavra remissão significa remover a culpa, levar ela embora. Olha que lindo. A redenção e a remissão são obras distintas que Deus faz na nossa vida. Vemos isso no dia da expiação. O que é o dia da expiação? Presta atenção. Você não pode confundir a redenção com a remissão. Embora a remissão, ela venha da redenção. Redenção você entendeu, que é resgate. É alguém que pagou um preço e libertou, soltou alguém das amarras, tirou alguém daquela prisão, daquela escravidão. Então, no caso, Cristo pagou o preço com o seu sangue, e ali falou: ele agora é meu, e sendo ele meu, eu liberto ele está livre. E agora, ele não é mais escravo, nem do pecado e nem do inimigo, ele é liberto, ele é livre. Por isso que a Bíblia diz: se você conhecer o Filho de Deus, ele te libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, tá certo? Agora veja isso, a remissão é tremenda. Por quê? Porque a remissão é a remoção da culpa, é levar a culpa embora. Tá lá, o homem foi liberto, mas e o que ele cometeu? Agora é onde entra a remissão, porque a palavra aqui é culpa, ou seja, está dizendo, é alguém que deve alguma coisa. Só que agora, quando Cristo nos resgatou e pagou o preço pelo sangue, o mesmo sangue é que tira a culpa. Em outras palavras, Cristo leva a minha culpa embora. A partir do momento quando eu vivo em Cristo, ninguém pode me cobrar de mais nada. Vamos ver isso aqui com mais profundidade? Veja só, eu tenho que usar um texto aqui da Bíblia para falar simultaneamente da redenção e da remissão. Isso está em Levítico, capítulo 16, versículo 15 e 16, 21 e 22. Fala do dia da expiação. Antes de eu ler aqui, deixa eu anunciar para os irmãos como funcionava, aí você vai ler e vai entender. O que é o dia da expiação? O famoso dia chamado Yom Kippur. Yom é dia, Kippur, expiação. Então, o dia da expiação.
O dia da expiação é chamado dia do perdão. E como que acontecia isso em Israel? Era uma única vez no ano que eles tinham esse dia. E como que eles faziam? O sacerdote, ele pegava 2 bodes. Quantos bodes? 2. Um é chamado bode expiatório. Outro é chamado bode emissário. Aí o que que acontecia? O sacerdote, ele pegava o bode expiatório, colocava a mão na cabeça dele e confessava os pecados dele, os pecados da casa dele e os pecados do povo. E o que que ele fazia? Colocava a mão na cabeça do animal e confessava os pecados com a mão na cabeça dele. O que que acontecia? Simbolicamente, todo o pecado era transmitido para aquele animal. É por isso que ele tinha que morrer. Por isso que ele era bode expiatório. O que que acontecia? Matava ele, tirava o sangue dele e colocava lá na tampa do propiciatório da Arca da Aliança, tá? E é da onde Deus se manifestava e falava com o povo. E por que que Deus falava com o povo? Por causa do sangue que perdoava, senão Deus não falava, tá certo? E ali então, o sacerdote, a nação, o povo era perdoado. Só que agora tinha um segundo bode, o bode emissário. O que que fazia com o bode? A mesma coisa, colocava a mão na cabeça dele e fazia confissão de todos os pecados, de toda a nação, E aí o que que fazia? Pegava aquele bode emissário e levava ele para o deserto, e ele ia para o deserto e não voltava mais, ele morria no meio do deserto. Por quê? Porque o primeiro bode, o expiatório, fala da redenção, o sangue que foi depositado, eu sou liberto. Agora o bode emissário, aquele que vai para o deserto, representa o quê? A culpa do pecado foi levada embora. E Cristo é tanto bode expiatório como bode emissário, porque ele tanto ofereceu o seu sangue diante do Pai, está aqui o sangue inocente, paguei o preço da dívida, e como também ele removeu a culpa. Eu vou ler o texto, eu já expliquei tudo, mas eu vou ler para você que tem costume de anotar, ó, aí vai ficar mais claro na sua mente, ó. Depois degolará o bode da oferta pela expiação, tá certo? Que será para o povo, aí trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com o seu sangue como fez com o sangue do novilho, e espargirá sobre o propiciatório, que significa tornar favorável, tornar aceito, perante a face do propiciatório. Versículo 16, assim fará expiação pelo santuário, por causa das imundícias dos filhos de Israel e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e assim fará para a tenda da congregação, que mora com eles no meio das suas imundícias. Então entende, esse bode expiatório aí, ele, ou seja, removia, no caso, toda ali representando o quê? A redenção. O sangue foi derramado e agora eu sou liberto. Agora vamos no segundo, o emissário, olha lá, fala da remissão. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, olha lá, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões segundo todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem designado para isso. Olha que tremendo, 22, assim aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles, a terra solitária, e o homem enviará o bode ao deserto. O que aconteceu? Ninguém nunca mais vai ver esse bode. Por quê? Porque ele está cheio de culpa e foi embora, ó, levou toda a culpa, levou toda a imundícia, levou toda a sujeira. Agora entende por que a nossa consciência, ela fica limpa? Só quando Cristo carrega, Ele leva, Ele remove. Escute, não tem homem nessa terra que consegue remover a culpa da consciência, não tem, não existe. Ainda que ele faça obras de caridade para se sentir melhor, mas nunca terá a consciência limpa. A única maneira de ser removida a culpa é através da remissão pelo sangue do Cordeiro. Agora veja isso aqui, pelo amor de Jesus Cristo, gente. Então vamos lá. O bode expiatório fala da redenção, o preço está pago. O emissário fala da remoção da culpa, fui inocentado. Agora entende, por isso que em Cristo já não há condenação e nem acusação. Diga, em Cristo, diga forte, em Cristo não há condenação e nem acusação. Vou dar o texto, não vou ler, mas vou dar. Romanos 8:1, 33 e 34. 8:1. Portanto, agora, nenhuma
condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:33. Quem intentará acusação? O que é acusação, filho? Se você é pego num ato do pecado, do erro, tem com que ser culpado. Só que Paulo está dizendo, quem tentará acusação? Aí ele vai dizer, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem justifica? Ou seja, ele removeu minha culpa, ele arrancou a minha culpa, ele levou com ele naquela cruz a minha culpa. Aí diz lá, a segunda pergunta, quem os condenará? Se foi Cristo quem morreu, e ao terceiro dia ressuscitou, e hoje está à destra do Pai, intercede por nós. Oh, que coisa linda. Agora você entende, por isso que eu digo, é um dos textos que eu mais amo da Bíblia, quando se tratando dessa obra, é um dos textos que eu mais amo, eu me identifico muito, porque a história da humanidade está em João 8:11, lembra aquela mulher que foi pega no ato, pecando, e aí falaram para Jesus, o que dizes? Foi pega no ato pecando, no ato, ó, tinha testemunho e tudo, ela é culpada, está sentenciada, está condenada à morte. Jesus, conhece todo mundo a história, né? Quem não tem pecado, quem está sem pecado, que atire a primeira pedra. Jesus tocou na onde? Aonde que Jesus tocou? Na consciência. Entende? Por que eles não disseram, não, nós não temos pecado? Por quê? Porque a consciência acusava, eles tinham culpa, porque não estavam em Cristo Jesus. Jesus falou, só eu posso limpar a tua consciência. Aí Jesus falou, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aí a consciência já bateu, falou, nós estamos sujos, mais sujos que pau de galinheiro. Aí Jesus pegou e falou, não te condenaram eles? Olha lá, não te condenaram eles? Aí ela falou, não. Jesus falou, nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Por que não peques mais? Você está livre. Eu te libertei, eu te redimi, você foi resgatada. E tem mais, você está remida, não tem mais culpa. Meu Deus do céu. Quantos podem celebrar a Deus por essa liberdade? Essa é a liberdade que ouro e prata não pode comprar. Esta é a liberdade que nenhum dinheiro do mundo pode comprar. Só o sangue. Essa liberdade, irmão, a pessoa que entende o que é isso, eu falei isso para minha esposa, eu cheguei a uma conclusão. Uma boa parte daqueles que se dizem cristãos ainda não entenderam o que é a obra da cruz, não entenderam o que é reino de Deus ainda. Uma boa parte, se você for passar na peneira, eu digo no contexto geral da igreja brasileira, não entende o que é a obra da cruz, não consegue entender essa obra. Até hoje eles estão com a mentalidade, sabe qual é a mentalidade? Do povo judeu, vai vir reinar quando? Eles querem um reino físico. O reino de Deus é um reino, agora a priori, é um reino espiritual. Entende que essa é a nossa libertação? Ah, meu Deus, tem gente aqui que vai ser liberto nessa palavra hoje. Quantas pessoas estão naquela situação, eu não consigo largar disso, não consigo parar com isso, você está escravo ainda. Mas hoje Cristo, você tem que entender, quando você conhece isso, a libertação acontece. Não tem vício que consegue permanecer diante de uma palavra como essa. Não tem possibilidade do vício permanecer, daquela mania pecaminosa permanecer. Não tem como. Entende? Só se a pessoa quiser continuar sendo operário do inimigo. Mas se ela se render a Cristo, essa palavra ela transforma, gente. Essa palavra liberta. Aí sabe o que você faz para o Egito? Tchau, nunca mais eu volto para você, viu? Porque eu ganhei a minha liberdade. Eu ganhei minha liberdade. Aleluia. Levanta a mão porque eu recebi uma profecia do trono agora. O diabo sujo nunca mais vai colocar as mãos sobre você, sabe?
da caçara calabaçúria. Ele nunca mais colocará as mãos sujas em você, porque você tem dado. Erara calabaraqueui, entremente assaio. Agora veja, então o Senhor, Ele nos remiu do quê? Das ofensas. Diga, das ofensas. Vocês pegaram bem o que é redenção, o que é remissão, né? Pegaram bem aí, gente? Não confunda essas duas obras. Redenção, o preço pago do resgate. Remissão, a remoção da culpa. Coisa boa é viver com a consciência limpa, gente. Vocês não têm noção do que é isso. Tem sim, porque você vive, né, irmão? Aleluia. Vamos lá, pega isso aqui. Agora, observe só o que o texto diz. Das ofensas. Ofensas aqui pode ser melhor traduzido como transgressões, tá certo? E essa palavra ofensas, como você queira, ou transgressões, significa passo em falso, desvio, pecado. Então, ação pela qual alguém cai e perde a posição dada por Deus. Então, quando Adão pecou, ele saiu da posição que Deus tinha colocado ele. Deus colocou um caminho para ele, ó, falou, anda por aqui. Então, olha que é a transgressão. Deus traçou uma linha, e a linha é Cristo. Esse é o caminho. Então, eu só posso andar onde Cristo andou. Eu só posso fazer o que Cristo fez. Então, quando eu saio dessa linha, eu piso em falso. Quando eu saio dessa linha, eu me desvio. Isso é transgressão. Então, cada vez que... por isso que Pedro diz, ó, andando nas suas pisaduras. Entende? Andando nas suas... Seguindo, né? Melhor dizendo, seguindo as suas pisaduras. Então, Cristo deixou o seu rastro. E nós vamos seguindo o rastro do sangue dele. Aonde ele pisou, eu piso. O que ele fez, eu faço. Por isso que Paulo disse, é de meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, a transgressão é quando a pessoa sai da posição que Deus colocou. É claro, o homem saiu da posição, Deus recolocou. Só que agora, como cristão ainda, é possível, enquanto nós estivermos aqui na terra, mesmo sendo crente, nascido de novo, sendo redimido, purificado, é possível alguém cair. Se não vigiar, cai. É possível. A nossa redenção plena, diga, redenção plena, vai acontecer quando? Só na eternidade. Quando nós seremos libertos desse corpo carnal. Nós vamos receber um corpo glorificado. Aí acabou. Aí a gente acabou de vez. Aí a redenção plena, completa, tá certo? Mas enquanto estivermos aqui na terra, todo ser humano ainda está vulnerável. Se ele não vigiar, é claro que ele pode cair. Só que a Bíblia diz que Deus nunca permite uma tentação maior do que ele pode suportar. Entende? Hoje o inimigo manda a tentação, mas junto com a tentação Deus está dizendo, já tem a porta de escape. Em outras palavras, você só vai cair se você quiser. Por quê? Porque você não é mais escravo, você é livre. Agora você pode decidir o que você quer. Meu Deus. Agora você decide. Você decide fazer o que o inimigo está te falando, ou você decide caminhar no que Deus falou para você caminhar. Então essa é a minha liberdade. Não fazer o que eu quero, fazer o que se deve ser feito. Agora veja isso aqui, pelo amor de Deus. E quando isso aqui, eu vou falar algo muito importante aqui, tá? A transgressão, quando alguém transgride, o que acontece? Qual é o posicionamento da igreja? O que a igreja tem que fazer quando alguém peca, quando alguém transgride? Vamos ver? Em Gálatas capítulo 6, versículo de número 1. Olha o que a Bíblia diz. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido, essa palavra surpreendido significa pego, descoberto. Isso é ser surpreendido. Alguém estava pecando e ninguém, entre aspas, estava sabendo, mas agora ele foi pego. Algum irmão viu o que ele estava fazendo de errado. Olha lá, em alguma ofensa, a mesma palavra, transgressões. Vós que sois espirituais, então vamos lá. Vós que sois? Então, quem é espiritual, olha o que ele faz. Encaminhai-o. Então presta atenção, encaminhai-o, olhando por ti mesmo, tá certo? Para que você mesmo não seja tentado e caia. Então, quem é espiritual nunca vai olhar para alguém que caiu com acusação. Porque tem pessoas, quando que você conhece alguém carnal, pecou, ele já aponta o dedão, é miserável. Isso aí, esse é um carnal. E está mais sujo do que o outro. Entende? Porque o homem espiritual, quando ele olha para alguém que caiu, sabe como ele olha? Com compaixão.
Ele olha com misericórdia. Como assim ele olha e fala, já pensou se fosse eu? É forte, né? Agora veja isso, essa palavra encaminhar, o forte está aqui agora. Essa palavra encaminhaio significa restaurar, reparar. Essa palavra era usada, né, para falar de emendar um osso que estava quebrado. Porque quando alguém peca, é como se ele fosse deslocado do corpo de Cristo. O osso está o quê? Quebrado, tá? Ou seja, ele está fora do lugar. Então o pecado desloca. A transgressão faz com que o homem se desloque de Deus, do corpo de Cristo. Ele fica deslocado. Aí agora veja só o que acontece. Esse encaminhar a pessoa é levá-la de volta ao verdadeiro arrependimento do pecado e à plena dedicação a Cristo. Então, a igreja espiritual, alguém pecou, alguém falhou, nós não temos que olhar com um olhar de acusação, nós temos que olhar com um olhar de compaixão. E olhar para ele e dizer o quê? Aconteceu, não era para ter acontecido, mas nós vamos te ajudar a se reerguer, nós vamos te ajudar a você se levantar, porque Cristo morreu por ti, Ele pode te levantar. Agora, veja só que coisa tremenda. Existe, a pessoa quando ela transgride, ela peca, tem 3 instâncias da correção na vida dessa pessoa. Ou pode-se dizer 3 instâncias da correção, alguns passos para que ela seja encaminhada, para que ela seja religada, para que ela seja restaurada à sua posição de filho, né, à sua posição de santidade. Porque não é porque a pessoa pecou que deixou de ser filho, só se viver na prática do pecado, aí já não é mais. Tá certo? A pessoa que continuar na prática, ela perdeu, ela não tem a filiação de Deus, tá certo? Agora escute isso aqui, as 3 instâncias, até esse assunto era para mim ter tratado naquela série que nós estávamos trabalhando, da eclesiologia, sobre a disciplina da igreja. Lembra que eu não falei? Tem um momento certo. Olha só, como que deve ser encaminhada uma pessoa que está vivendo em pecado, tá certo? Ela está vivendo em pecado e alguém foi e pegou ela, tá certo? Pegou ela pecando, transgredindo. Existem 3 instâncias que levará essa pessoa para a restauração. Vamos lá, Mateus 18, do 15 ao 19. Acompanhe comigo, isso é muito importante. Esse assunto aqui é muito importante. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. O que é isso? Foi restaurado. Então, qual é a primeira instância da restauração da correção? Você pegou a pessoa, ou fez contra ti, entendeu? Ou você pegou ela pecando, o que você faz? Você repreende ela, você fala, ó. Então não precisa vir a público, não precisa falar para ninguém, é entre você e ela, tá certo? Essa é a direção bíblica. Então você pega e repreende. Se a pessoa se arrepender, o que acontece? Ela é restaurada do seu pecado. Agora vamos supor que essa pessoa não quis ouvir. Aí vamos para a segunda instância. Olha o que acontece. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Então vamos lá. Pecou, eu vi, e foi lá e repreendi ele. Falou, você tem que se arrepender e voltar para a presença. Ele te ouviu, foi lá, te abraçou, entendeu que você amou a alma dele, para ele não se perder. Então, ganhou ele, mas ele continua na sua soberba, na sua arrogância, e não quer se arrepender. Você pegou pela segunda vez, pega mais 2 testemunhas, e leva. Entende? É assim que funciona. Agora tem a terceira instância. A terceira instância é terrível, olha só. Agora a terceira instância é de vergonha total, olha só. E se não as escutar, diz-o à igreja, ó. Então se não escutar, diz-o à igreja. E se também não escutar a igreja, ó, considere como gentil e publicano. Deixa eu te explicar isso aqui. Então a primeira instância, vou repetir para você gravar isso. A primeira instância é quando você repreende a pessoa no particular. A segunda instância é quando você chama 2 testemunhas. A terceira instância é quando a pessoa não se arrepende. Ela continua vivendo aquela imundícia. Então o que você faz? Você põe para a igreja. Agora você traz a clara para toda a igreja. Para que você traz para toda a igreja? Para que a igreja venha julgá-lo dentro dessa situação. Mas eu digo, não é, presta atenção, quando eu digo esse julgar, e quando diz a Bíblia aqui, ó, considere como gentil e publicano,
Só para você ter uma ideia, eu vou dar um exemplo antes de eu explicar isso aqui. É mais ou menos assim. Tem uma pessoa que está fazendo calúnia. Estou dando um exemplo. Tem uma pessoa que está fazendo calúnia, está mentindo. E eu pego e chego nela e falo, ó, isso que você está fazendo está errado, você está errado. E eu vou lá e repreendo ele à luz da palavra. Essa pessoa continua fazendo calúnia aqui dentro da congregação. Estou dando um exemplo. O que eu faço? Pego 2 obreiros. Tá certo? Ou 2 dos pastores, e chego diante dele e falo, ó, aqui está as testemunhas, estamos te dando mais uma oportunidade, se arrepende do teu pecado. Se a pessoa continuar caluniando, falando mentira, o que eu faço? Eu tenho que trazer para toda a igreja. Eu falo, ó, esse irmão, essa irmã, ele está no meio da congregação, trazendo... agora vocês estão assustados, né? O falador passa mal agora, né? Eu estou dando esse exemplo porque eu quase tive que fazer isso, tá? Eu quase que tive que usar essa terceira instância com uma pessoa. Por isso que eu estou dando esse exemplo. Mas Deus fez a obra. Diga, graças a Deus. Aí na terceira instância, o que eu faço? Presta atenção. Trago diante da igreja. Por que eu tenho que trazer diante da igreja e pôr o caso a público? Isso é sério, gente. Por que eu tenho que pôr o caso a público? Sabe por quê? E considerar ele como gentio publicano. O que é gentio publicano? Quem está fora da comunhão com Deus. A ideia não é simplesmente punir o ofensor, mas retirá-lo da comunhão da igreja por ser considerado uma influência danosa, porque senão ele vai continuar contaminando outras pessoas. E aí o que eu devo fazer? A partir daí eu devo considerá-lo como alguém que deve ser o quê? Como alguém que não é mais um cristão. Eu tenho que considerar ele como uma meta de evangelismo. Eu tenho que voltar a evangelizar ele de novo. Porque se ele não se arrepender na terceira instância, diante da igreja, foi falado, mas ele continua fazendo essas coisas erradas no meio da congregação, o que acontece? A igreja tem que desconsiderar ele como irmão em Cristo. Ou seja, você não é mais irmão em Cristo, nós não te consideramos como irmão em Cristo. O que acontece? Vamos ter que te evangelizar de novo, porque você é um mundano. Agora veja a autoridade que a igreja tem. E preste atenção, olha o versículo 19 que está escrito aqui, ó. Volta ao 18, só o 18. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Ou seja, se a igreja dizer, esse não tem parte conosco, então ele está desligado do céu. Entende o que é ligar e desligar a autoridade que a igreja tem? Agora, se arrependeu, o que a igreja faz? Está ligado ao corpo. Ah, meu Deus, forte, né? Deus está me despertando para uns mistérios aí. Isso dá uma saúde espiritual tremenda, viu, irmãos? Isso aqui dá uma saúde tremenda. Agora, mas aqui já veio a palavra mesmo. Então, quando você vê alguém mal intencionado, você vê que, porque existem pessoas que são usadas pelo inimigo. Não tem como fugir disso. Está com calúnia, está com mentira, se você concorda, você está sendo cúmplice dela. Se você vê que aonde encosta, desce a lenha, aonde encosta, fala mal. Por que você continua dando corda? Agora você entende por que essa pessoa tem que ser disciplinada? Porque senão vai sair contaminando outras pessoas. Porque ela encosta perto de pessoas que não estão bem espiritualmente, encosta perto de pessoas que são fracas na fé ainda, são meninos imaturos na fé, aí vai destilando esse veneno. É o que Tiago disse, língua inflamada pelo inferno. Porque é da onde se origina a contenda, a calúnia ela se origina do inferno. Só para você ter uma noção do que eu estou falando. Por que você acha que a Bíblia chama o inimigo de diabo? O diabo é caluniador. Nunca fale mal de ninguém. Não tenha esse hábito de falar da vida dos outros. Não invente. Que prazer que tem nisso, ficar inventando da vida dos outros. Só quem já passou sabe o quanto é triste. Mas infelizmente, quando estivermos na terra, acontece isso. E Jesus falou, quando falarem de vocês assim caluniosamente, dá glória ao meu nome, grande vai ser o seu galardão. Então o que eu faço com o caluniador? Eu ponho ele no joelho. Deus, liberta ele desse demônio sem vergonha. Aleluia, glória a Deus. Então Deus, ele quer, veja, Deus é tão tremendo que ele nunca quer perder ninguém. Você vê, Deus não chega arrancando a pessoa. Deus dá a primeira instância, a segunda instância, a terceira instância.
tudo dizendo para que você seja restaurado, sem que se espalhe isso, sem que seja a público, entende? Porque querendo ou não, no meio de uma congregação, tem pessoas espirituais, mas se você expor a vida de alguém para algumas pessoas, está lascado. Tem pessoa que não é espiritual nem aqui nem na China, é um Zé Povinho, antena de TV, pega tudo. Deus está falando aqui, né, gente? Vamos cuidar mais do Evangelho, aleluia. Vamos falar mais das coisas de Deus. Ei, aleluia, esse povo aqui é um povo liberto, transformado. Jesus nos comprou com bom preço. Irmão, tem que receber maturidade espiritual. E hoje eu sinto que Deus está dando maturidade espiritual para essa igreja. Quantas vezes alguém chega, e não é errado, é o que aconteceu lá na igreja de Corinto. Presta atenção que Deus está trabalhando aqui. Na igreja de Corinto está acontecendo os pecados. Aí os da casa de Clói chegou para Paulo e falou: Paulo, ó, os obreiros lá estão pecando. Ó, o músculo lá falhou, hein? O regente lá do coral, ixi, deu mancada. Entende? Isso, aí o que acontece? Quando chega diante de nós, o que nós temos que fazer? Vem aqui. E trata no particular. Aí você trata no quê? No particular. E aí? Trabalha no particular. Entende? Não tem que expor, em primeira instância, não expõe a vida de ninguém. Vai, trabalha no particular. Para quê? Para ganharmos o nosso sermão. Para que o nosso sermão não venha se perder. Entende? Eu já vi situações, o obreiro servindo e depois alguém encontra ele tomando uns goró. Entende? E aí isso vai sendo o quê? Um motivo de escândalo para o reino, para a obra de Deus. Isso é muito ruim. Jesus falou que é impossível que não venha escândalo, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Então a gente tem que olhar verdadeiramente, com compaixão, misericórdia, que Deus nos ajude a caminhar nessa fidelidade e honra ao nome do Senhor. Deus nos diga, Deus me dá graça, Deus, diga isso, dá graça. Vamos lá? Agora veja, segundo versículo 7, a parte final, encerrando. Segundo as riquezas da sua graça. Passa rápido, né? Quando está gostoso, passa rápido. Segundo as riquezas da sua graça. Vamos trabalhar essa primeira palavra, segundo. Essa palavra segundo aqui significa para baixo, de acordo com. Indica o movimento de algo superior para algo inferior. Ou seja, um movimento de cima para baixo. Isto é, de acordo com as riquezas divinas, Ele que é superior, envia suas riquezas para nós que somos inferiores. Entende? Então, esse movimento, esse segundo as suas riquezas, significa o quê? O Deus que é superior, envia para nós, pessoas inferiores, as suas dádivas. É por isso que está escrito em Tiago capítulo 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo, 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 descendo. Você não entendeu, mas está descendo. Toda boa dádiva e todo dom perfeito está descendo. Está descendo aonde? Está descendo do alto. Está descendo a libertação. Está descendo a cura. Está descendo o milagre. Está descendo. Está descendo. E desce. Ele envia para nós. Então toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. É Deus que ministra sobre nós. Agora essa palavra riquezas, pega isso aqui. Riquezas é como plenitude, né? Que significa não falta nada. Então Deus, Ele é rico. Para Deus não falta nada. Por quê? Ele é tudo. É por isso que quem tem Deus... Porque Deus, Ele é riquíssimo. Deus, Ele é pleno, né? Deus, Ele é a própria plenitude. E essa riqueza significa também aquilo com o qual alguém é enriquecido. Ou seja, Cristo nos enriqueceu. E qual é um texto que fala sobre isso? Tem vários, mas só dou um. 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Diz assim, ó. E Cristo, sendo rico, por amor a nós, Ele se empobreceu, para que pela sua pobreza
nós viéssemos a enriquecer. O que é isso? Cristo é Deus. Quando ele toma a forma humana, isso é pobreza. E por causa da forma humana que ele tomou, ele se humilha a ponto de ser obediente até a morte, morte de cruz. Isso é muito humilhante. Ele então, por causa dessa pobreza dele, ele concedeu o quê? Riqueza. Por ele ter se esvaziado, nós enriquecemos. Qual é a riqueza que Deus nos deu? Irmão, a riqueza que Deus nos deu, a salvação, a maior de todas, os dons espirituais. Então tudo isso, a redenção é uma riqueza, a remissão é uma riqueza, a eleição, uma riqueza, a santificação, uma riqueza, a filiação, uma riqueza. Tudo isso são riquezas. E agora detalhe, presta atenção nisso aqui. Há uma advertência divina para que busquemos as riquezas eternas. Está escrito em Lucas capítulo 12, do versículo 3 a 21, a respeito de um homem. Jesus contou uma parábola, né? De um homem que ele tinha muitos bens, ele tinha fazenda, e ele começou a ampliar os seus negócios, e ampliou a sua fazenda, ampliou os seus trabalhadores, e ele pegou e disse assim, alma, come, bebe, e se farta por muitos dias, se regala, você está sossegado, você ganhou a sua vida, tem muito dinheiro. Naquela mesma noite, Deus aparece para ele e diz, louco, que significa sem entendimento, sem razão, hoje pedirão a tua alma, e o que tens preparado para onde você vai? O que significa? Porque quando a pessoa morre, a partir desse momento vem o juízo, ninguém poderá ser salvo depois da morte, a salvação é determinada em vida. Então enquanto a pessoa está respirando, tem chance de ser salva. Agora parou de respirar, já era, perdeu a chance, não tem mais o que fazer, Então Deus fala, louco, hoje pedirão a tua alma. Aí o texto conclui em versículo 31, assim é aquele que não é rico para com Deus. Então presta atenção, Deus quer que nós venhamos a ter riquezas eternas. A riqueza que Deus quer entregar para o seu povo, essas riquezas da terra para Deus não significa nada. A riqueza que Deus quer nos dar é as riquezas que permanecem para todo sempre. Veja que coisa importante isso. O conceito de riqueza na ótica divina é diferente da ótica humana. Por exemplo, veja aqui duas igrejas, Esmirna e Laodiceia, está escrito em Apocalipse. A igreja de Esmirna era uma igreja que estava sendo terrivelmente perseguida. E por causa da perseguição da localidade onde ela estava, por causa dos imperadores, por exemplo, o imperador dizia que quem não adorasse a imagem dele, essa pessoa estava sendo contra o Estado. E por ser contra o Estado, o que eles faziam? Fechavam as portas para eles. Então eles não tinham onde trabalhar, eles não tinham onde comprar comida. E por causa disso, entende? Aí os cristãos não negavam a Jesus, dizia, quem é o Senhor é Jesus, o imperador é apenas um homem, mas Jesus é o Senhor. Então o imperador fala, vocês vão ser fiel a Cristo? Então não tem trabalho, não tem comida, não tem dinheiro. Então os crentes de Esmirna estavam passando essa dificuldade, muitas portas fechadas, porque não negavam o nome do Senhor. Sabe o que aconteceu? Eles começaram a ter dificuldade de recurso financeiro, de tal maneira que Cristo fala para eles, vocês dizem que são pobres, mas eu digo, tu és rico. Era pobre financeiramente, mas era rico espiritualmente. Agora veja a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia era riquíssima financeiramente. 3,19. O que Jesus vai dizer para a igreja de Laodiceia? 3,17, perdão. Jesus diz assim para a igreja de Laodiceia, vocês dizem, rico sou e de nada tenho falta, mas não sabes que és um pobre, miserável, desgraçado, cego e nu. Olha quantos adjetivos desqualificativos. Veja, uma desqualificação terrível. Então Jesus olha para uma igreja que era rica financeiramente e diz, tu és pobre, você não tem nada. Olha para uma igreja que era pobre financeiramente, mas era rico espiritualmente. Jesus está dizendo o quê? Vocês são aprovados. Mas a igreja que é rica financeiramente, mas pobre espiritualmente, Jesus falou, vocês não valem nada. Pegou aí o mistério? Então qual é o mistério dessa passagem? Esse é o grande mistério.
as riquezas materiais não podem ser comparadas com as riquezas espirituais. Por quê? As riquezas materiais passam e as riquezas espirituais são eternas. Entende isso? Quem consegue entender isso? Um versículo aqui que mostra de uma maneira categórica aqui para nós o grande mistério de ser rico na fé, de ser rico em Deus. E uma coisa, quando nós servimos a Deus, isso aí você pode se preocupar o teu coração. Deus, Ele cuida do seu povo. E a causa disso, isso é para aliviar o teu coração. E a causa disso é que todo dia no templo, no tabernáculo, tinha pão novo. Na mesa, sabe por quê? Na mesa do Senhor não falta pão. Fui moço e hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Dá só uma olhada para o irmão e diga: não vai faltar não, irmão. Quem está recebendo provisão de Deus aqui? Deixa eu ver quem está recebendo. Não vai faltar. Então se preocupa com as riquezas espirituais. Não vai te faltar. Não vai. Vamos lá. Veja o que Paulo diz. Esse texto aqui é comovente, viu, gente? Esse texto aqui é muito comovente. 2 Coríntios 6:10. Olha o que Paulo disse a respeito dele, a respeito dos crentes. Olha o que diz, ó: como contristados, mas sempre alegres. Ou seja, alguém pode olhar o crente na luta e dizer: aí, já como que ele está abatido, fracassado. Aí Paulo dizer: não, vocês podem pensar que eu estou abatido, mas eu estou. E por que eu estou alegre? Tem algo superior em mim. O que tem? Eu sou rico em Deus, eu tenho a salvação. Ai, meu Deus. Olha lá que Paulo diz. Ele não diz eu sou pobre, ele está dizendo como se eu fosse pobre. Como pobres, mas enriquecendo. Quer um exemplo prático disso? De o que é ser como pobre e enriquecer muito? Um exemplo prático. Naamã e Eliseu. Naamã, ele era rico financeiramente, tinha fama, prestígio, status, tinha nome, tinha muita coisa. Só que a Bíblia diz: era um homem valoroso, porém leproso. Então ele era rico materialmente falando, mas ele era leproso por dentro. Por quê? Porque estava no pecado e não tinha salvação. E era leproso por fora, porque o corpo dele estava sendo carcomido. E aí tinha um profeta que não era rico financeiramente, mas era rico espiritualmente. Se tu não entender isso aqui, eu desisto. Aí Eliseu chega e fala para ele assim, a menina dá o testemunho, você conhece a história, resumo. Olhou para ele, viu aquela leve e falou: se você for na onde eu congrego, o meu pastor vai orar por você, eu creio que Deus vai trabalhar na sua vida. Aí ela falou para a esposa de Naamã. Aí a esposa, você vê, a menina sabe, não falou diretamente com o patrão é mais bravo, um homem cheio de pompa, cheio de orgulho. Ele era orgulhoso, Naamã. A maior lepra dele não era de fora, era a lepra de dentro, era o orgulho. E como que eu sei que era orgulhoso? Quando Eliseu mandou a pregação de Eliseu, sabe qual? Eu lembro do tema da pregação de Eliseu. Sabe qual que era o tema? Quebra o orgulho. Esse era o tema da mensagem de Eliseu, quebra o orgulho. E como que eu sei? Vai lá e se banha 7 vezes no Jordão, desce. Ou seja, para descer tem que quebrar o orgulho. A pregação de Eliseu, eu estou trazendo como que acontece. Aí Eliseu falou: vai lá e mergulha 7 vezes no Jordão. Aí olha o que ele disse. Presta atenção, dobra atenção. Ele falou: o quê? Eu pensei que esse profeta ia vir aqui, trazendo para a linguagem de hoje, ia falar meia dúzia de língua estranha, pôr a mão na minha cabeça, invocar o nome do Deus dele, ia dar uma sapateada tremenda e ia ser curado. Ele me manda me lavar no Jordão, não tinha os rios de Abana, Farfar, águas cristalinas, vai me mandar num rio barrento. Só que Naamã não entendia que o barro dele era mais sujo do que o barro do Jordão. Entendeu aí? Pegou o mistério aí ou não pegou? A sujeira dele era mais podre do que o Jordão. O Jordão é sujo, eu já estive lá, é muito sujo, barrento demais. Só que a lepra de Naamã era incomparavelmente
mais repugnante. E aí ele pegou e falou, é verdade, eu preciso descer. Aí ele foi e desceu. 7 mergulhadas. E aí o que aconteceu? Por que a Bíblia diz que a pele dele se tornou como a pele de um menino? Isso fala do novo nascimento. Ele não só teve a pele curada da lepra, ele nasceu de novo, porque ele disse para Eliseu, Eliseu, a partir de hoje eu só adoro esse Deus, Yahvé, só Jeová. Agora, dai canabria! Desceu aqui, ó. Agora veja, a pompa que ele tinha, os títulos, porque ele era um grande general, ele tinha vários títulos, ele era condecorado aquele cara. Ele tinha muito dinheiro, ele tinha muita coisa. Só que agora me diz, com tudo que ele tinha, ele conseguia pagar alguém para limpar ele da lepra? Agora chegou um crente com uma riqueza. E qual era a riqueza? O dom da pregação. O dom da palavra, né? Para pregar, o dom para... Porque a pregação é um dom, na verdade, é um dom. Pregar é um dom de Deus. E ali Eliseu com um dom, chegou e falou, só deu uma palavra, vai lá e se lava, filho. Ele vai mudar a tua vida. E o que aconteceu? Naamã, que só tinha, ele era tão pobre que só tinha dinheiro e posição. E por que nós, seres humanos, se preocupamos tanto com isso? Isso é o menos importante. Entende? Isso é o menos importante. Ou seja, o maior milagre é Deus arrancar a lepra de dentro do nosso coração. Agora você entende que Paulo diz, como pobre, mas enriquecendo a muitos. Quer mais um exemplo de como você enriquece alguém? Irmão, veja, eu já tive várias experiências, eu vou falar dessa aqui, que Deus sabe porque me colocou no coração, mas eu já tive várias experiências de mulheres que não podiam engravidar. Várias mesmo, hein? E Deus me deu autoridade. Eu me lembro, uma das mais fortes que eu vivi, minha esposa vai lembrar, foi num dia de tarde da bênção. Estava pregando, tinha um casal que acho que era mais de 10 anos, eles esperavam e estavam na fila de adoção, porque não conseguiam gerar. E eu estava pregando sobre Abraão, foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e ela estava na tarde da bênção. E ali ministrando, irmão, Deus me tomou em profecia e falou para ela, olha, o nome dela era Patrícia, e falou, olha, Deus diz, você não terá que esperar 25 anos como Sara. Irmão, passou, acho que eu não lembro, foram 6 meses, né? Passou, ela já estava na fila já procurando papelada para adotar. Irmão, sabe aonde que ela foi? O primeiro lugar que ela foi, é claro que ela glorificou a Deus, o primeiro lugar que ela foi lá na minha casa. Ela foi trêmula, falou, pastor. Abriu, estava buchuda. Brincando, estava grávida, irmão. Estava grávida. Veja, já tinha pagado milhares de reais para tentar engravidar e não engravidava. Aleluia! Mas em um dia Deus resolveu enriquecer. Quer ver que coisa linda? Mais um mistério. Agora você entende por que a Bíblia diz que os domésticos da fé têm que ser honrados? Porque eles enriquecem as pessoas. Quer mais um exemplo? Aqui a passagem que até o pastor Brito pregou ontem na tarde da bênção. Vamos falar de Eliseu de novo? A mulher estava o quê? Endividada. Os credores vieram para buscar os filhos e levar como escravos. Não sabia o que fazer. O que Eliseu falou? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, ou seja, vai para a intimidade com Deus. E o texto diz que Deus tornou aquela mulher uma empresária do azeite. Ela se tornou uma mulher bem rica, financeiramente falando, tá certo? Pagou a dívida e ainda viveu do resto, virou uma empresária. O que é isso? Eliseu foi usado por Deus para enricar a mulher. Ela já era crente, ela já tinha salvação. Ela falou, o meu esposo, teu servo, ele era crente. Agora veja, quando você sabia que Deus pode usar o homem de Deus para trazer isso na vida dos servos de Deus? É por isso que eu vivo profetizando salvação, bênção, milagre. Por quê? Porque a Bíblia diz, como pobre, como? Não sou. Como? Mas enriquecendo a muitos. Pega isso aqui. Já pensou, chega aqui, Deus pega, um exemplo. Deus pega aqui e chega
e usa. Vai lá e fala que eu estou dando um dom espiritual para aquela pessoa. Vai lá. Deus me usa aqui e fala, Zé, Deus está te dando o dom da ciência, que é a revelação. Zé, Deus te deu o dom da ciência. Aí vamos lá, ou seja, eu estou sendo usado por Deus para enriquecer ele. Ele recebeu uma riqueza. Aí o que vai acontecer? Ele que agora está rico, põe a mão na cabeça, pelo amor de Deus, e diga, eu sou rico. Alguém tem fé para isso aí ou não? Agora, veja só. De repente chega aqui uma pessoa no meio do culto. E ela já está decidida. Estou desesperado, hoje vai ser meu último culto, vou dar fim na minha história. Aí o Zé foi enriquecido com o dom da revelação. Aí chega o Zé, movido pelo Espírito Santo. Hoje você pensou em tirar sua própria vida. Mas Deus diz que tem obra contigo. Ou seja, por causa da riqueza espiritual, aquela pessoa foi livre da morte e do inferno. Meu Deus! Já pensou quanta gente você já enriqueceu? Já pensou? E eu encerro. A conclusão é Paulo falou, e como nada e possuindo tudo. Tá vendo só? Pensa, irmão, você tem tudo que você precisa. Em quem? Em Jesus. E eu encerro, a conclusão desse estudo é esse. Nós fomos libertos para fazermos a vontade de Deus segundo as riquezas da sua graça. Amém? Essa é a nossa liberdade, para fazer a vontade de Deus. As palmas que louvem ao Senhor.